Olá, pessoal. Boa tarde para vocês aqui, os nossos convidados. A gente está aqui fazendo aqui mais um evento aqui pelo Chapter São Paulo, da UiPath, né, falado em língua portuguesa. A pauta aqui de hoje, nós convidamos aqui 3 pessoas para falar, né, das suas carreiras, né, como é que o UiPath mudou, né, a vida deles. Assim, cada um veio de um canto diferente, né, eu pude conversar com eles, né, antes aqui desse evento. Vai ser aqui um bate-papo bem informal, aí quem quiser aí fazer alguma pergunta pode ficar à vontade no chat, ou pode abrir aí o microfone. Nós estamos aí à disposição aí para ajudar vocês aí o que vocês precisarem aqui com o UiPath. Bruna, quer falar umas palavras? Claro, pessoal. Esses eventos assim, né, sobre carreira, são tão importantes quanto a parte técnica, né? Eu acredito que isso engrandece muito a gente, é uma grande troca de figurinhas, principalmente, né? E, enfim, então a gente hoje tem essa proposta aí para vocês de falar sobre carreira, vamos trocar figurinha, fazer networking. Então perguntem bastante, tá bom? Interajam bastante, porque eu acho que essa é a ideia desse encontro de hoje, tá, pessoal? Então tirem suas dúvidas, tal. Depois a gente pode fazer um painel com algumas rodadas de perguntas e assim a gente vai engrandecendo esse encontro, tá bom? Mas é isso. Então, acho que agora a gente pode começar, né, convidando o pessoal a se apresentar, dizer o que faz, onde trabalha, etc., para a gente conhecer um pouquinho vocês, né? Porque eu acho que o pessoal ainda não conhece. Bom, posso iniciar aqui a apresentação? Com Meu nome é certeza. Samuel, eu trabalho na PicPay, ainda sou bem novinho, tenho 22 anos. Ingressei nesse mundo do RPA aqui faz 3 anos, comecei em 2019 e tô até agora com força aí, estudando ainda bastante. É um mundo muito gigante, então ainda existe muita coisa para aprender. Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês, tá? Meu nome é Arimateia, mas todos me chamam de Eri. Já tem bastante tempo que eu trabalho na área de tecnologia, né? O Samuel aqui me fez até um pouquinho aqui de inveja branca aqui, né? 22 aninhos, né? Mas só de TI eu tenho 15 anos, né? Então, tá tudo um pouquinho mais velho aí, mas enfim, trabalho no Grupo Três Corações. O Grupo Três Corações é a maior indústria de café aqui do Brasil. Então, se você gosta de café, tem uma grande chance aí de você ter tomado um café Três Corações. Está presente aí na grande maioria aí dos lares. Bom, e dentro da Três Corações, eu sou líder técnico e desenvolvedor sênior, tá? Atuo aqui fortemente aqui com a IPF e hoje, inclusive, foi um dos dias aí que a gente fez um go live de um projeto aí, então estou bem aqui, já no pique aqui, animado aqui para a gente iniciar nosso evento aqui também. E agradeço demais, tá, aí pelo convite e espero que realmente seja muito proveitoso para todos essa troca e essa sinergia que a gente vai ter aqui. Bom, boa noite, pessoal. Para fazer um pouquinho de mais inveja, eu tenho 21 anos. Eu larguei o direito, sou formada técnica em serviços jurídicos. Logo depois da escola, já comecei a fazer a faculdade de Direito, comecei a fazer alguns estágios, encontrei muitos papéis, encontrei muitas coisas manuais. Já conheci o RPA e eu sabia que o RPA poderia mudar todas aquelas rotinas que eu encontrei nos meus estágios. E foi aí que eu comecei a estudar RPA e larguei o direito. Hoje eu sou desenvolvedora RPA na Suzano, sou desenvolvedora RPA Júnior. Iniciei faz aproximadamente 4 meses. Beleza, obrigado, pessoal. Então, aí pela apresentação. Aqui é um bate-papo bem informal. Eu queria que, acho que cada um de vocês aqui, uns 10, falar, sei lá, 10, 15 minutos, assim, como é que o RPA mudou a vida aí de vocês e podem começar. Escolhem alguém de vocês para começar e podem começar, pessoal. Eu posso começar. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar início aqui. Vamos lá. Gente, em primeira mão, eu queria parabenizar vocês aí que fazem esse trabalho, sabe? Eu acho que levar conhecimento, né? Levar cada vez mais entendimento para as pessoas do quanto que essa iniciativa de automação robótica de processos pode contribuir com suas carreiras e assim com o crescimento organizacional das empresas, isso é algo admirável, tá? Parabéns aí a todos que estão envolvidos nesse trabalho. E queria também agradecer o William aí pelo convite, tá? Quando ele falou comigo aqui no WhatsApp, seria tem tal situação, eu queria saber se eu posso contar com você. Eu disse, só se for agora, vamos para cima aí. Vou falar um pouquinho de mim aqui para vocês entenderem e explicar também como é que se dá esse contexto do meu contato aqui do IPF
dentro da minha carreira profissional, e aqui vou fazer esse resumo aí, olhando aqui para esses 10 minutinhos aí, Will, para que a gente tenha tempo aí de falar de forma bacana e todo mundo consiga falar. Bom, já me apresentei para vocês, eu trabalho com tecnologia já tem aproximadamente 15 anos, atualmente estou no Grupo Três Corações, lá estou atuando como líder técnico e desenvolvedor sênior, também sou um profissional certificado em UiPath e em outras ferramentas também de RPA, e aí, o que acontece? Depois de bastante tempo trabalhando com tecnologia, e eu sempre me faltava algo. Eu bati o olho aqui, poxa, mas eu já conheço sobre BI, eu já conheço sobre infraestrutura de servidores, eu já conheço sobre soluções em nuvem. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar como analista, coordenador e gerente. Atualmente, eu achei até bacana aquilo que a Carolina contou para a gente, porque ela disse que ela era do direito. Isso que é bacana disso é porque a gente vê como o RPA ele pode atravessar de uma ponta a outra. Ela pode pegar alguém que está agora, como é a Carolina, que está iniciando essa jornada, saiu da área de direito, como pode também alcançar o Eric, que estava numa outra linha. Eu estava atuando como gestor, e aí dentro de lá toquei várias iniciativas e tive contato diferenciado lá com a RPA, e algo me chamou a atenção. Porque o que me fez verticalizar a minha atuação? O que me fez querer sair dessa pegada de gestão e atuar fortemente dentro desse caminho de RPA, que eu tive conhecimento em 2018. Em 2018, eu sempre fui envolvido bastante aí com tecnologias que eram capazes de automatizar processos de negócio, então vai Workflow, vai BPMS, dentre outras coisas, e aí eu recebi um link para participar de um evento. E aí esse evento dizia assim, conheça BPMS com RPA. E eu, cara, já ouvi falar de várias tecnologias, isso em 2018, mas RPA eu nunca ouvi falar, não. Vou aqui me meter aqui nesse evento aqui, só como ouvinte aqui, para mim entender o que é essa tecnologia e como o mercado vem enxergando ela. E aí eu participei desse evento, né, foi uma consultoria que fez esse evento, e aí lá eles falaram de algumas ferramentas e falaram muito fortemente do UiPath. E aí, naquele momento, me deu um estalo, de dizer o seguinte, poxa, eu acho que a próxima onda do mercado está para cá, e essa onda tem muito sentido para mim também. Por quê? Porque eu nunca fui uma pessoa que queria implantar tecnologias. Eu sempre fui uma pessoa que enxergava a tecnologia como um meio para que eu pudesse transformar uma operação de negócio, trazendo mais vantagem competitiva para ela, transformar a vida de um usuário de negócio que estava lá afogado em trabalhos manuais e repetitivos, e aí enxergavam na gente, né, pessoas que são mais ligadas à área de tecnologia ou outras pessoas que nem assim estão, mas que contribuem com melhorias para a organização, possibilidades de melhorar a atuação dele. E aí, conhecendo o RPA praticamente, né, eu fui lá em 2018, poxa, eu vou aqui, não sou igual o William não aqui, que domina muito bem aqui o segundo idioma, né, mas eu fui me metendo, muito conteúdo lá em inglês, eu fui lá, fui catando, fui aproveitando, fui estudando, e ao mesmo tempo eu olhava para o mercado e sentia que o mercado ainda não estava indo naquele caminho. Mas algo me comunicava da seguinte forma, cara, com certeza, em um momento específico, quando o mercado acordar, ele vai dar um boom e vai caminhar para cá. E é exatamente o que está acontecendo. Agora, em 2022, a gente percebe que cada vez mais as organizações estão partindo para esse cenário. Então, em 2018, fui lá, estudei sobre essa ferramenta, me certifiquei, comecei a participar de alguns grupos, né? E aí, quando as pessoas tinham algumas dúvidas lá no grupo, lá, eu disse assim, cara, vou ajudar esse cara, porque no mínimo ali eu vou obter mais conhecimento com ele ali. Por mais que eu não saiba ali, eu acho que a gente junta duas cabeças, a gente consegue pensar em alguma solução e a gente vai fazendo. E aí foi adquirindo mais experiência, fui trocando cada vez mais, fazendo benchmark, já tinha feito um benchmark com algumas outras empresas, com alguns outros profissionais, para adquirir mais conhecimento. E aí foi onde eu disse assim, cara, eu acho que agora dá para me meter a cara aqui na organização aqui e dizer para eles aqui que eu faço um projeto de RPA aqui, do início ao fim, e fui lá. E assim foi, né? Eu lembro que eu montei uma apresentação e fui apresentar para a minha diretoria na época, né, o que era RPA, quais eram os limitantes desse tipo de tecnologia, quais eram os principais benefícios que a gente conseguiria trazer para a companhia e para as pessoas que estivessem envolvidas quando a gente tivesse sucesso na implementação. Aí a diretora comprou essa ideia e lá vai a gente, né? Mergulha de cabeça, vai lá fazer os projetos, começa a aparecer umas coisinhas lá que a gente não esperava, e aí a gente vai pedindo socorro, vai gritando ali para um lado, faz um amigo do outro, e enfim, foi uma experiência muito bacana. Eu tenho até hoje meu primeiro RPA guardado comigo aqui. Sempre quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma apresentação, eu sempre falo dele. Eu digo, olha, tá aqui foi o meu primeiro robô, com esse cara eu consegui gerar esse benefício para a área de negócio, consegui gerar tal resultado. E aí, isso mudou.
isso mudou bastante a minha carreira profissional, que à medida que eu fui fazendo esses projetos acontecer, eu fui entendendo que cada vez mais esse tipo de iniciativa se conectava com o meu propósito, com o que eu queria como profissional da área de tecnologia, né? Eu sou da área de TI, já, como eu pontuei no início, tenho 15 anos trabalhando, sou pós-graduado também. E aí eu olhei assim e disse, poxa, é aqui, eu acho que é aqui está a minha possibilidade profissional de cada vez mais me verticalizar, cada vez mais obter conhecimento desse tipo de atuação. E aí, assim, eu fiz, né? Estava em uma outra empresa, aí surgiu uma oportunidade para ir para o Grupo Três Corações, para tocar essa iniciativa lá, né? Eu agradeço muito aí pelo convite que surgiu. Topei na hora, fui, e aí a gente está fazendo esse trabalho fortemente aqui. Já tem 4 anos que eu trabalho com RPA, mas no Grupo Três Corações eu estou há 1 ano. E, Caroline, conheço bastante pessoas aí da Suzano aí também, viu? E o Samuel também conheço bastante pessoas aí da PicPay aí. Então, a gente se conhece assim também. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que o RPA, ele está aí para todo mundo. Eu acho que não existe esse limitador. Então, eu estou falando para vocês como profissional da área de tecnologia. Se alguém olha para você e diz assim, cara, mas se você não é da área de TI, você talvez não consiga ir tão bem. E isso é uma premissa que cai por terra, né? A gente tem aqui a Caroline, que é da área, que não é nativamente da área de tecnologia e consegue ir muito bem nisso. Isso é bacana, isso mostra como essa tecnologia ela está realmente cada vez mais permitindo que quem ali está de frente com os problemas, que ela deu um exemplo muito bacana, ela estava ali de frente com as dores e ela conseguiu endereçar esse tipo de dor e resolver por meio da tecnologia. Mas, enfim, o RPA, para mim, hoje, foi uma escolha sensacional, foi uma aposta incrível que eu fiz na minha carreira lá atrás e foi muito assertiva. Gosto demais esses últimos tempos aqui, eu já tenho pouca coisa para fazer, resolvi fazer um canal, né? Resolvi fazer um canal e compartilhar conhecimento lá sobre o iPath. Dá bastante trabalho, mas a gente faz isso com alegria, porque no final das contas a gente sente que está conseguindo contribuir com a evolução de outras pessoas e faz com que aquele conhecimento também possa ser compartilhado. Sem contar também que existem ótimas oportunidades no mercado, tá? Para quem escolhe seguir nesse caminho. E se você dizer assim, Eri, dentro de tudo que você fez dentro desses 15 anos, para poder fechar aqui e passar para uma outra pessoa aqui, realmente eu enxergo no RPA algo realmente, uma aposta sensacional para você também fazer como profissional. Porque existe uma coisa que é muito importante você perceber. O que faz o RPA, além de tudo, não só olhando para o aspecto tecnológico, mas olhando para o aspecto de negócio? O RPA é uma ferramenta estratégica. Se você hoje for em uma organização, toda organização vai ter o seu planejamento estratégico, que diz o seguinte, nesse período nós queremos faturar X% a mais do que o ano passado. Ninguém vê uma empresa projetando um crescimento menor do que o ano anterior, mas elas querem fazer isso de uma forma saudável. Elas querem poder crescer e não necessariamente aumentar a base operacional fazendo trabalhos repetitivos. E onde o RPA faz um encaixe perfeito. Isso foi uma leitura que eu fiz, porque ela é uma ferramenta que permite que vocês cresçam de forma enxuta. Então, a empresa ela consegue atingir suas metas e seus objetivos estratégicos, dentre eles um que seria também aumentar o crescimento, e você consegue permitir que toda essa necessidade, essa capacidade operacional a mais que vai surgir por meio desse crescimento, seja suportado por meio desses robôs que a gente constrói, fazem uma diferença gigante. E eu estou aqui bem animado, porque a gente entregou um projeto bem, praticamente no sábado aqui, no limite, mas a gente teve uma reunião aqui com a área, eu acho que isso é uma das coisas que me fazem me sentir realizado como profissional. É quando aquela área que nunca viu um robô sendo executado tem a capacidade de olhar, ver aquilo acontecendo, e eu, como profissional, bato o olho de, cara, eu faço parte dessa história, eu faço parte dessa transformação. Esse colaborador aqui está feliz, porque agora ele não vai mais fazer esse trabalho aqui, que era um trabalho que não desafia ele. Tem pesquisas de mercado que mostram que praticamente de todo o tempo que a gente se prepara para poder executar nossas atividades dentro da organização, a gente passa apenas 14% do nosso tempo aplicando a nossa expertise. E mais de 51% do nosso trabalho é coletando dados, é processando informações, é dando Ctrl+C, Ctrl+V. E quando eu vejo que eu faço parte dessa história, que por meio da minha escolha lá atrás, de sair de uma atuação de gestão, onde eu atuava com várias tecnologias, para atuar com RPA, foi algo extremamente assertivo, isso me realiza como profissional também, como pessoa. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, até para que a gente possa ter tempo aqui para que todo mundo consiga, mas de uma forma resumida, foi assim que eu tive contato com a RPA,
com a IPF propriamente dito, me certifiquei, e aí estou buscando cada vez mais crescimento aí dentro desse caminho, e aí eu queria dizer também que todos que queiram seguir nesse caminho, a minha recomendação é siga, que vai dar tudo certo, tem muito material aí, tem muita gente boa, que com certeza vai estar querendo te ajudar. Eu sou uma dessas pessoas, Samuel, Caroline, Will, então todo mundo aí, a gente tem uma rede gigante de pessoas que você pode contar aí para te ajudar no seu crescimento também, tá? Então, era essa um pouco da história aqui, que eu fiz um resumo aqui para poder compartilhar com vocês de quanto que o IPF e o RPA em si contribuíram com as minhas escolhas e fizeram elas ser bastante assertivas. Bom, pessoal, vou Obrigado, pegar o Eri. vou Pode ir, vai. vou pegar aqui o gancho do Eri, porque ele falou sobre essa parte de transição, né? Sim, o RPA é para todo mundo que quiser realmente ingressar nesse mundo, é incrível. Eu acredito que sim, é para todos, é para gente de negócio. Eu era de negócio, então eu comecei, na verdade, a ter interesse pelo RPA, começando a trabalhar com rotinas bem manuais. Então, eu trabalhava em um cartório, e nesse cartório a gente precisava fazer a consulta de CNPJ no site da Receita Federal, de 1.000 CNPJs por dia, aproximadamente. E eu sabia que um robô poderia fazer aquilo. E por que eu sabia que um robô poderia fazer aquilo? Eu já conhecia o Samuel. O Samuel, para quem não sabe, é o meu noivo. Então, o Samuel via eu tendo todo esse trabalho manual, e ele sabia também que o RPA poderia mudar tudo aquilo. E eu via que ele trabalhava com aquilo e pensava, nossa, um robozinho aqui seria tão bom. Mas mesmo assim, eu persisti no direito, então eu fui para um outro estágio no fórum, e no fórum eu também encontrei mais rotinas ainda manuais. E aí eu pensei, por que eu não trabalho para algo que pode mudar essa rotina manual que eu estou trabalhando aqui agora? E aí eu fui começando a não gostar mais do direito através dos estágios, e aí eu comecei a estudar programação, né? Então eu comecei a estudar programação porque eu não sabia nada de nada mesmo, eu era puramente direito, e comecei a estudar programação, e eu já conhecia o RPA, já conhecia o IPF. Então eu entrei na UEPF Academy e comecei a fazer os cursos da UEPF Academy, e gostei muito, 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 muito. E aí, comecei a fazer os cursos da UEPF Academy, larguei o direito, falei, não quero mais isso, quero fazer robô, é isso que eu quero. E comecei a estudar pela UEPF Academy, eu postava os meus certificados no LinkedIn, muita gente veio falar comigo oferecendo ajuda, então é uma comunidade que sempre se ajuda, a gente sempre se coloca à disposição para ajudar os outros, então eu sei que o Eri fica à disposição, o Samuel, todo mundo aqui fica à disposição para ajudar. Eu percebi muito isso, e isso foi uma das coisas que me ganhou também para esse mundo, porque eu percebi que todo mundo tinha interesse em ajudar, que qualquer dificuldade que eu encontrasse, eu ia ter uma comunidade que eu poderia contar com ela. Então, eu comecei a postar os meus certificados no LinkedIn dos cursos que eu fazia, eu comecei a fazer alguns robôs para treinar mesmo, e fui postando os meus vídeos também no LinkedIn, até que começaram a surgir as propostas para eu começar a trabalhar com RPA. Então, eu comecei a trabalhar com RPA na Suzano, há 4 meses atrás, mais ou menos, e aí agora eu faço robô. E também me coloco à disposição para ajudar qualquer um que está entrando nesse mundo, porque às vezes as pessoas ficam com medo, e não tem por que ter medo, gente. É um mundo incrível, está cheio de gente para ajudar, eu estou aqui para ajudar, todo mundo está aqui para ajudar, e é super possível fazer essa transição. Então, se você é da área de negócios, você pode sim vir para esse mundo, e você vai vir para um mundo cheio de oportunidades. O RPA realmente pode mudar as nossas vidas. Bom, eu vou pegar o gancho aqui da Carol também. Primeiramente, queria agradecer o pessoal Will, a Bruna, a Daiana por este convite, né? Que eu estava lembrando há um tempo atrás, quando eu comecei a trabalhar com a IPF lá em 2019, ainda aquela frase, né? Era tudo mato ainda. 2019, 2018. Então, se você parar para ver os fóruns naquela época, tinha, assim, não tinha tanta coisa. Se você encontrasse um problema, você tinha que ficar lá no estúdio e na raça, porque às vezes não tinha alguma pessoa mais perto, mais próxima para te ajudar. A maioria dos conteúdos
era o inglês, ainda mais com mais potência dos indianos ainda eles são os maiorais, né? Mas assim, hoje a gente encontra um tipo de conteúdo mais fácil na internet, né? Conteúdo em português, em francês, que o Will tava comentando aí antes de iniciar. Então, assim, lugar para buscar informação, para buscar onde aprender não falta hoje em dia. Então, eu vejo que esse início tá muito, não vou dizer simples, né? Mas eu acho que está muito claro agora. Quem quiser começar tem coisas bem estruturadas agora, principalmente a UiPath Academy, que tem conteúdo de diversas ferramentas do próprio UiPath. Você consegue treinar para tirar certificação lá e tal. Então, é uma coisa bem legal. Inclusive, eu produzo conteúdos também, ajudo a comunidade em português para a galera mesmo ter essa vontade de desenvolver automações, porque a gente vê que na maioria das vezes as empresas, as pessoas, elas acabam ficando um pouco estagnadas porque elas sempre estão fazendo o mesmo procedimento manual. Então isso acaba trazendo um pouco de canseira, um pouco de estabilidade, entre aspas, uma estabilidade que não seja muito boa. Então a nossa função aqui é espalhar esse projeto do RPA para que mais pessoas possam conhecer, né? Então, falando da minha carreira aqui, como tudo começou, é legal, porque o Eri começou de um jeito, a Carol era de outra área, começou de um jeito também. O meu caso é um pouquinho diferente também, que eu conheço pessoas que, justamente, na maioria que a minha volta aconteceu isso também. Eu desde criança já era meio que fascinado assim por tecnologia, né? Durante o período da escola eu participei de algumas competições de robótica, né? Fazer robozinho físico, carrinho e tal. Participei de algumas Olimpíadas de robótica aqui no Brasil mesmo. Então eu sempre fui muito curioso pela questão da tecnologia e tal. Aí eu comecei a fazer faculdade, né? Logo quando eu terminei o ensino médio, comecei a fazer engenharia de computação. Fiz alguns projetos mobile, alguns projetos web, só que eu ainda sentia que eu não tinha encontrado ainda aquele match que eu ia seguir para minha carreira, né? Até quando eu conheci o RPA, que foi uma pessoa que me apresentou, até posso falar o nome dele aqui, é o Alexandre Moneto. Então, assim, logo que ele apresentou o UiPath para mim, meu olho brilhou assim. Eu não sabia o que ia acontecer nos próximos anos, mas eu pensei assim, deu match. Quando você sente aquele sentimento que é isso mesmo que você vai trabalhar pros próximos anos aí. Então comecei em 2019, né, comecei como estagiário. Aí como eu comentei, né, nessa época era tudo mato, os fóruns não tinham muita coisa ainda, então eu acho que foi o momento que eu mais aprendi assim, porque eu aprendi a ser persistente na busca de conhecimento, né? De se não achar em um lugar, ficar persistindo até você conseguir chegar no resultado que você quer. Então, principalmente o começo foi o momento que mais me marcou, justamente por muitas tentativas e erros. Então, hoje em dia, a gente encontra nos fóruns a maioria do conteúdo que a gente precisa, né? Ainda a gente encontra algumas coisas raras que a gente precisa conversar com um amigo, às vezes não tem no fórum, a gente precisa chamar alguém e tal. Mas, assim, o fórum tá muito repleto de coisas hoje. Então, basicamente é isso. Eu queria falar aqui para quem está começando aqui na área de tecnologia, o RPA é uma ótima opção. Se a gente pegar para ver, a tecnologia tem um leque enorme de tecnologias que a gente consegue trabalhar, desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, se quiser partir para gestão também. Com alguns amigos mais próximos, eu tenho alguns amigos que às vezes estão em dúvida do que fazer, qual faculdade fazer. E quando eles falam isso para mim, eu já chego com os dois pés no peito. Entra no mundo da tecnologia porque você não vai se arrepender. O que aconteceu comigo, eu vejo que acontece com várias pessoas, inclusive a Caroline, né, que desde que ela começou a fazer direito, eu ficava na cabeça, ela ainda vai desistir do direito e vai vir pro lado da tecnologia aqui. E foi isso que aconteceu. E a gente pode ver, né, ela tá feliz, tá conseguindo se desenvolver. Então, isso é muito gratificante, né? Faço algumas mentorias para um pessoal mais chegado, e é muito gratificante ver o pessoal, assim, entendendo qual que é a função do RPA, qual que é o poder que a tecnologia tem no nosso mundo hoje. Então, assim,
se for para escolher uma tecnologia para começar, por conta da carreira, da curva de aprendizado, eu sempre estou indicando o RPA. E assim, eu acho que a gente está só no começo ainda, a gente está entrando na crista da onda, como o Eri tinha comentado aí. Algumas empresas ainda estão adotando essa cultura de automação e tal, mas eu acredito que mais para frente o RPA vai só crescer, a tendência é só crescer, junto, entrar no processo de hiperautomação que já está acontecendo há algum tempo já. Então, esse núcleo aí, automação, só tem a crescer. Boa, galera. Nossa, só história legal, hein? A da Carol, gente, ó, desculpa, me apaixonei pela história da Carol. Eu sempre amo ver gente que não era da área de tecnologia entrando no mundo de tecnologia desse jeito, gente. Eu acho que é, assim, inspirador, né? A gente tem um comentário aqui, vamos ver, do Ellison. O Ellison escreveu, também sou formado em Direito, sou desenvolvedor RPA. Me arrependo é de não ter feito uma faculdade de tecnologia. É, Pois é. eu acho que, né, a gente tem que, né, tá todo mundo disposto, né, a mudar, né, a conhecer, né, a buscar novos conhecimentos, né. Bruna, conta um pouquinho como é que você veio parar aí no mundo da tecnologia, Bruna? Ai, Jesus! Minha vez? Como que eu vim parar no mundo Você? de tecnologia? Isso? Então, bom, cara, assim, foi meio que uma decisão estratégica na minha vida, né? Nunca imaginei estudar tecnologia, nem nada nesse sentido, mas eu trabalhava com a parte financeira, eu trabalhava com conciliação bancária, até que chegou um momento que eu falei, bom, eu acho que eu preciso escolher uma carreira que que vai mudar a minha vida de uma certa forma, certo? No sentido financeiro, enfim. A gente sempre pensa nessa parte, né? E aí eu vi, assim, a quantidade de vagas que tinha, oportunidade, trabalho remoto, enfim, uma série de questões. Eu falei, bom, acho que isso aqui vai ser bom para minha vida, tá? Não só na parte financeira, mas em outras questões. E aí eu decidi iniciar meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Fiz um cursinho de Java, né? De programação Java. Consegui entrar na Capgemini Brasil, com a minha primeira oportunidade de júnior. E aí, lá dentro, eu tive a oportunidade de migrar para RPA. Eu tive um convite, tipo, assim, do nada. Eu não conhecia, não sabia o que era RPA, não fazia a mínima ideia. Só que a Capgemini falou, bom, a gente precisa de profissional que trabalhe com isso e a gente não tem no mercado, né? Vamos treinar os nossos profissionais internos. E assim foi. E aí eles fizeram um convite, eu entrei nesse programa aí do RPA, né, para aprender o RPA do zero com eles. E aí minha jornada começou. Aí logo em seguida eu, enfim, fiquei um ano e pouco na Capgemini Brasil, fui para o Whirlpool Brasil e depois fui para a DOC, né? Tudo aí para trabalhar com RPA. E agora eu estou aqui na Inglaterra nesse exato momento. Eu tô falando meio baixo assim porque eu tô numa homestay, né? E aí o pessoal aqui dorme cedo, eu não quero atrapalhar ninguém. Mas eu tô aqui na Inglaterra pra, inclusive, dar um up aí no meu inglês, gente. Porque vocês, enfim, quem é de RPA sabe que quem sabe falar inglês tem um lugarzinho especial no mercado. Então, enfim, eu tenho outros planos também além disso, tá? Além dessa questão. Então, eu tô aqui por isso, pra dar um up no meu inglês. Mas é isso, gente, assim, no geral. Eu gosto muito da área, assim, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, tá? A gente pode começar agora. William, se você tiver pergunta aí, já separa pra gente fazer para eles, para puxar aqui o papo. E vamos Beleza, lá. eu quero falar um pouquinho também da minha história, que eu acho que é muito Ah, do legal William é contar interessante. Vai também, que vai, William. porque eu, que nem a Carol, eu não sou do mundo da tecnologia, eu tenho 38 anos, eu sou economista de formação, então tinha zero a ver com tecnologia. Eu só fui ter tipo banda larga na minha casa no meu último ano de faculdade, então realmente assim, eu não conhecia tecnologia. Eu entrei no mundo da tecnologia através do Microsoft Access, né, que é o banco de dados do Office. Então, eu quando era estagiário, eu comecei a mexer com Access, comecei a gostar disso. Achei interessante, né? Eu falo que eu já trabalhava com automação há bastante tempo, né? Sem ouvir falar aí no conceito aí do RPA. Então, eu aprendi a mexer no Access, depois eu conheci o VBA no Access e depois o VBA com o Excel. Então, o VBA é uma tecnologia, né, que ela permite, né, fazer automações no pacote Office, né? Então tudo que é Office, então
fiz outros trabalhos também com Word e com Outlook, então se eu era funcionário de departamento financeiro, né? Então, no mundo que eu trabalhava, em que tudo era uma planilha de Excel, né? Qualquer coisa transitava numa planilha de Excel, tinha muita potência, né? Então era uma coisa assim que você podia realmente fazer coisas muito, muito bacanas, né? Então, já fazia isso há bastante tempo, né? Eu atuava na Capgemini, eu trabalhava com remuneração variável, então é zero a ver mesmo com essa área de tecnologia, né? Então, eu tinha feito um sistema em Office, que o front-end, quer dizer, a interface ao usuário, era o Excel, o back-end, os bancos de dados eram no Access, né? Então, eu tinha automatizado todo o processo do cálculo do bônus o máximo que eu podia. Só que daí, a Capgemini, ela contratou uma ferramenta de assinatura digital e achei tudo aquilo muito bacana, né? Acho que hoje todo mundo usa, sabe como é legal, como é útil. Mas eu lembro de ter ido na reunião apresentando a ferramenta antes de fechar. Achei assim a ferramenta ótima, né? Eu falei para o meu colega do RH, eu falei, pô, essa ferramenta é muito legal, mas como assim? Vocês vão ter que subir isso aí um a um? Eu falei, puxa vida, como pode? Daí aquilo ficou assim, falei, pô, mas como eu era de VBA, VBA é Office, então se é um web eu não posso fazer absolutamente nada, né? Então aquilo estava, pelo menos até então, né, fora do meu escopo, né, de atuação. Daí foi feito aí na tesouraria, né, no departamento financeiro, só que sentava atrás de mim, ainda no mundo, né, presencial. Foi feito um projeto piloto na tesouraria de automação de faturamento, né? Então, depois desse trabalho, né, de assinatura digital, fui convidado, né, a participar desse projeto. Eu acabei assumindo ele, então depois, posteriormente, acabei assumindo ele. Então, era um projeto que eu precisava fazer faturamento no SAP. Então, eu entrava no SAP, acessa transações, né, puxa dados, enfim, faz manuseio de dados. Depois entra em site de prefeitura, imprime gera as notas fiscais e imprime depois os PDFs. Então, foi assim que eu comecei, né, depois, né, do projeto da assinatura digital. E daí eu tive, né, o meu contato, né, com as pessoas da área de tecnologia de RPA, né, me veio o convite, né, para largar o finanças e bônus de vez e parar no mundo do RPA. Então daí eu fiquei, né, mais um ano na Capgemini antes de ir para a DOC, né? O programa do MVP, eu acho que também foi uma coisa muito interessante, né? Muito importante na minha vida, né? Foi o nosso chefe na época, Thiago, que ele me apresentou o programa e falou, pô, se inscreve. Eu falei, pô, não tem nada a ver comigo, como assim? Não vou conseguir nada, não tenho nada, tenho zero perfil, mas eu pensei, pô, mas eu vou sentar com alguém da UiPath e vou contar a minha história. Quem sabe eles acham interessante. E aqui eles gostaram, né? Então, eu fiz, né? Eu atuei no fórum. Eu acho que é super interessante, né? Você trabalhar no fórum, você vê as suas dificuldades, você passa, né, para frente aí o conhecimento. Eu acho que é um centralizador, né, de toda ajuda, né, do UiPath, né? Eu fiz 2 pacotes customizados C Sharp. O UiPath ele tem um plugin para Visual Studio, né? A gente vai fazer uma palestra para falar sobre isso. Então eu postei 2 pacotes no Marketplace, né? Que é o repositório de pacotes da UiPath. E eu fui, né, participar do processo do MVP. Pensei, pô, eu vou contar minha história. E eles acabaram gostando, né? Acabaram me dando aí o título. Eu faço tudo isso, né? Por uma questão, acho que até retribuição, né? Eu comecei a entrei no RPA no final de 2018, né? Então eu tenho aí a minha primeira, ainda tenho as coisas, né? Acho que algum de vocês falou, né? O primeiro robô que fez, pô, eu falei assim, eu tenho a primeira versão de estúdio que eu baixei.
que é do dia 16 de dezembro de 2018, então é tipo meu aniversário de UiPath, né? Então vou fazer 4 anos, quase 4 anos. Então, assim, além, assim, eu acho que assim, a carreira do RP, ela é para todo mundo, porque, né, a pessoa que é da área de negócios, ela tem a visibilidade do problema, né? Então a Carol falou: "Ah, eu preciso imprimir cartão de CNPJ". Eu falei: "Pô, que saco, que chato que é ir fazer isso, né?" Assim, a gente, eu era, eu cito casos, né, do financeiro que eu vivenciei, né? É, só para citar algum exemplo, né? Então, extração de dados de SAP, né? Tratamento aí de planilha, que não fica extraindo dados de SAP, mexendo em planilha, juntando informação, analisando, cortando, dividindo. Então você pensa, puxa, esse tipo de trabalho são tarefas, né, chatas, repetitivas, que não agregam, e você tem que fazer ela de novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho que, assim, o YPF ele oferece aí uma gama de serviços, de produtos, né, de automação, acho que e vai crescendo, e hiperautomação. Então, é, a, a, i- a ideia, né, do Chapter começou, né, eu vi na internet uma vez, foi lançada uma palestra da comunidade francesa, os MVPs franceses falando em francês. Eu vi aquilo e pensei, pô, eu também quero. Daí eu entrei em contato aqui com os nossos contatos que eu tinha aqui da UiPath, eu simplesmente escrevi, falei: "Olha, eles estão fazendo, eu também quero fazer, eu quero que vocês me fazer uma palestra pela UiPath". Daí assim que nasceu, né, o Chapter São Paulo aqui, conteúdo 100% aqui em língua portuguesa. Então, eu faço isso aí de gratidão, né, pelo que o UiPath mudou. Então, se você acha que, se você está aqui vendo aqui, você acha que o UiPath não é para você, não é sim para você. Então, se você trabalha numa unidade, num business, qualquer que seja, jurídico, RH, marketing, qualquer coisa, você conhece os problemas dessa área, e ninguém melhor que você mesmo para resolver. Então, o iPath é a ferramenta certa para isso. Então, é diferente de você pegar uma pessoa, né, que o TI tradicional, uma pessoa que é formada no departamento em tecnologia, você bota a pessoa dentro de uma contabilidade, a pessoa vai estar completamente perdida. Então, a pessoa não vai, porque a pessoa não viveu aquilo, a pessoa não sofreu aquilo, né? Então, a pessoa não tem o contexto de tudo aquilo. Então, eu acho que ele possibilita, né, que você tenha tipo times mistos, que é tanto pessoas aí da área aí de tecnologia, quanto pessoas da área de negócio, que trabalhem juntos aí e possam aí conseguir os resultados. Então, é isso, pessoal. Então, Bruna, se quiser fazer pergunta aí para os nossos convidados. Will, gente, deixa eu só colocar um ponto aqui em relação ao comentário do Ellison. Acho que é um ponto importante que ele comentou, né? Que ele se formou em Direito e tal, e se arrependeu de não ter feito alguma faculdade de tecnologia. Assim, na minha opinião, eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né? Então, assim, ele fazendo Direito, quando você começa a estudar RPA, e, sei lá, você vai pegar um projeto do jurídico, por exemplo, em alguma empresa, você tem muito mais facilidade por conta de conhecer mais essa área, então acaba sendo muito gratificante você conseguir juntar tecnologia com alguma coisa que você tem bastante conhecimento também. Então, às vezes, quando eu me deparo de alguma pessoa que ela está fazendo uma faculdade de uma outra área e tal, e quer largar por conta de mudar para tecnologia, às vezes é bom aplicar essa régua, essa balança, para ver se vale a pena mesmo. Se a pessoa estiver terminando, se não compensa mais terminar, se está no finalzinho ali, termina, aí começa a estudar tecnologia, que você consegue vir com uma base maior quando você conseguir entrar no mercado de tecnologia, que você vai chegar com mais conhecimento, tanto técnico, mas quanto conhecimento em outras áreas. Então, acho que agrega bastante. Bacana, pessoal. Assim, começando aqui a dar início às perguntas que eu tenho para fazer para vocês. Acho que a primeira para abrir, né? Eu queria saber de vocês, assim, quais seriam os principais desafios para quem quer entrar nesse mundo de RPA hoje? O que vocês acham? Bom, eu vou contribuir aqui com a minha percepção aí. Olha,
um dos principais pontos que eu vejo que é algo importante, né? Além da facilidade que você tem por meio das tecnologias, eu acredito que existe algo que em algum momento específico você vai precisar fazer para poder também, além de outras coisas, mas, por exemplo, lógica de programação. Não necessariamente você aprender a programar, mas você entender como logicamente as coisas funcionam, o que é uma variável, o que é um fluxo de decisão. Se tal situação for assim, eu vou para o caminho A, vou para o caminho B. Entender uma estrutura de repetição, onde você vai ter a oportunidade de criar um ciclo de repetir uma mesma informação várias vezes para que venha atender uma necessidade. Acho que esse é um ponto, tá? Um ponto importante. Eu acho que a parte lógica é fundamental para que você consiga se dar bem também, porque se você não tiver isso bem desenvolvido, você vai estar de frente a cenários que vão te pedir isso. E, além disso, tem alguns passos que eu acho que são importantes, mas isso não necessariamente precisa vir de imediato, né? Eu iniciei na área, eu preciso saber o quê? Cara, lógica, eu acho que lógica é o primeiro passo. Você precisa, cada vez mais, ter um entendimento sobre como as coisas logicamente funcionam, tá bom? E aí, uma coisa que eu acho, um caminho que é, ao longo do tempo, você tem que entender bem o problema, você tem que entender aquilo que você vai estar atuando. O Samuel foi muito feliz aí quando ele colocou que, para quem já iniciou uma outra área, isso traz uma facilidade, uma vez que você está iniciando algum tipo de projeto que seja automatizar processos que são dessa área, isso é vantajoso. Então, o ponto é entender o problema que precisa ser solucionado por meio da tecnologia, entender o processo, que é o principal ponto, porque se você não entender o processo, você vai estar, eu até brinco, né? Você vai estar automatizando o caos, né? Ou seja, você tem um problema, você automatiza o problema 3 vezes mais ou mais ainda, né? Então, é isso, entender o problema, entender o fluxo do processo em si, e todos, né, tudo que está correlacionado com ele. Depois, pelo menos, não talvez de uma forma muito sofisticada, mas começar a pensar como vai construir esse robô para depois você iniciar a construção dele. Eu acho que esses são os pontos que eu trago com recomendação. Entender sobre lógica, entender o problema, entender o fluxo do processo, pensar antes de construir essa automação e depois construir. Essa aí é a minha percepção, tá, Bruna, sobre alguns passos que eu poderia dizer também que seriam interessantes para ser pensados. Eu acredito nesse mesmo ponto que o Eri trouxe. Então, lá em fevereiro, quando eu decidi fazer a transição de carreira, a primeira coisa que eu fiz foi aprender lógica. Então, eu fiquei alguns meses aí aprendendo lógica. A gente tem tudo de graça na internet, né? A gente pode aprender lógica pela internet, a gente não precisa necessariamente iniciar uma graduação para aprender lógica de programação. Então, eu comecei a fazer vários cursos de lógica pela internet. E aí, em fevereiro, né, eu larguei a faculdade, comecei a estudar lógica. Eu estava no começo da faculdade, então, para mim, realmente foi mais interessante ter parado a faculdade e começado a aprender tecnologia. Então, eu fiquei alguns meses aí aprendendo lógica. E em julho, eu comecei em julho, não, perdão. Em maio, mais ou menos, eu comecei a aprender o IPF. Então, eu entrei lá na IPF Academy, que a gente tem tudo gratuito também, e comecei a estudar pelas trilhas deles. E aí, em julho, eu comecei a trabalhar com RPA. Então, foi tudo muito rápido, mas com certeza ter aprendido lógica durante esses meses que eu fiquei aprendendo lógica foi muito importante para mim e ainda é muito importante. Então, eu ingressei no mundo do RPA e agora também eu iniciei a minha faculdade, que a Bruna também fez, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, eu estou aí cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas e sim a faculdade está me ajudando muito, porque a lógica é bastante importante. Então, a dica que eu dou também é estudar lógica de programação. Com certeza vai fazer total diferença quando você estiver lá fazendo o seu RPA. Bom, acho que eu vou reforçar essa tecla aí da lógica de programação, né? Eu acho que, na verdade, o mais difícil quando uma pessoa quer entrar no mundo da tecnologia, não especificamente em RPA, mas quando ela quer começar por conta própria, né, a pegar conteúdos da internet, na internet tem muito conteúdo, mas aí a gente começa a separar, né? Tem muito conteúdo bom, muito conteúdo mais ou menos, muito conteúdo talvez um pouco mais ruim. Então, assim, o começo eu acho mais difícil para a pessoa conseguir achar uma trilha que atenda o que ela está procurando, né? Porque
tem bastante coisa, mas a trilha que a gente precisa, às vezes a gente fica meio perdido, a gente precisa de uma orientação. Por isso que eu dou muito valor para pessoas que fazem mentorias, é justamente para acertar o primeiro foco de uma pessoa que está querendo entrar no mundo da tecnologia, e a partir disso, a pessoa consegue correr com os próprios pés, né? E consegue deslanchar na tecnologia, na área que ela quiser, né? Em questão da lógica, reforçando tudo que o Eri falou, a Carol falou, eu acho que é o principal ponto, porque, assim, falando do RPA, a lógica é o core, e não só se restringindo ao RPA, né? Se a gente for pegar todas as ferramentas, as tecnologias que a gente tem nesse mundo, o mais essencial de tudo é a lógica. Se você não tem uma lógica bem definida, uma lógica treinada, não adianta você querer sair fazendo robô, fazendo script, que se você não tiver a lógica, que é o core, é a base de tudo, é perigoso você tropeçar lá na frente e acabar caindo. Então, tendo essa base forte de lógica no início, é o essencial, que aí você consegue entrar no RPA com uma mente mais aberta, não só no RPA, mas em outras linguagens, você consegue aprender linguagens mais fácil. Então, assim, quando você é igual linguagem humana, né? Quando você aprende a primeira língua, a segunda, as outras, assim, você só vai aprendendo a sintaxe, a maneira que usa, só que o core, o jeito que você pensa, vai ser basicamente a mesma coisa. Você só vai adaptando algumas coisas, mas assim, a lógica é indiscutível esse ponto aí. É focar na lógica. Se você está querendo começar, foca na lógica, gasta um tempinho, né? Gastar no bom sentido, né? Investe um tempinho estudando essa lógica, aí você escolhe estudar desenvolvimento mobile, web, e eu aconselho muito, em cima desses dois, o RPA, que é onde eu vejo que cada vez mais estão surgindo novas vagas, o mercado está super aquecido, então é um ótimo caminho para começar. Então, eu acho, né? A pessoa, né, precisa o seu foco, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu aprendi o VBA completamente sozinho, aprendi o VBA pelo YouTube. Acho que na época eu ainda nem conhecia os Udemy, nem sei se na época que eu comecei em treinos tinha. Eu acho que o IPF é muito feliz nessa questão, né, do Academy. Então o Academy é um curso bem completo para te introduzir os conceitos, né? Então eu acho que tem toda a questão técnica, mas assim, você precisa ter, para você poder trabalhar com RP, você precisa identificar os seus problemas. Então, fala, pô, o que, que eu posso fazer com tudo isso? Então, eu acho que isso que a pessoa da área de negócio que eu enfatizo, né, que também é o meu caminho, o que, que você pode fazer com isso? Então, você pode, você vislumbra as possibilidades, né? Então, a, você tem aqueles processos que você já viveu, você já viu, você falou, pô, mas como era chato fazer isso, né? Então, o IPF, né, ele tem na sua metodologia algumas características, né, quais seriam bons processos. Então, por exemplo, processos tem que ser grande, tem que tomar muito tempo, tem que ser igual. Então, assim, tem toda uma metodologia, mas também tem aquela questão lá de gestão de pessoas, né? Então, fala, pô, mas o que é aquilo que as pessoas não gostam de fazer? Então, quais são aqueles processos que são difíceis, são ruins? Quais são aqueles processos que não agregam nada, que eu faço, pô, mas tem que fazer de novo, de novo, de novo. Então, também precisa ter essa visão de processo, porque assim, a primeira vez que eu vi o Academy, eu pensei, pô, isso parece fácil. E é fácil, né? O que é difícil é você fazer um robô rodar com a questão da resiliência, né? Lidar com os erros, com os problemas, os tamanhos, mas assim, o IPF ele desenvolve aí uma interface, né? Clique e arrasta. Então, se você conseguir entender o seu processo, o que, que eu preciso fazer, não que isso seja isso em alguns momentos não é fácil, não é tão elementar quanto parece, né? Mas você simplesmente clicando e arrastando, direcionando, você consegue chegar em algum lugar. Então, eu acho que assim o Academy assim é realmente bastante importante. Ao longo dos anos ele foi melhorando demais, né? Então, assim, realmente recomendo aí usar o Academy e postar as coisas sempre aí no LinkedIn que vocês estiverem fazendo.
O William citou uma coisa muito importante agora, né? Inclusive, a exemplo, a gente tem a Carol. Ela fez o Academy, fazia os cursinhos, fazia os bots dela, mas ela sempre estava compartilhando no LinkedIn dela, sempre estava aumentando a rede dela, fazendo networking, etc. Eu acho que isso engrandece muito a nossa jornada, né? Principalmente a jornada inicial. Tanto é que ela comentou que começou a receber propostas a partir daí. Então a gente vê o famoso ditado, quem não é visto não é lembrado, é real, né? Principalmente no nosso caso, que somos de tecnologia, tá? Então eu acho interessantíssimo isso que vocês falaram, Academy, e o que o William falou também de postar tudo no LinkedIn. Eu acho interessante. Eu acho que também Mas, acho legal, né, de falar do LinkedIn, né? Acho que vocês também podem comentar. Eu tinha um LinkedIn, mas antes eu não usava muito. Tipo, eu tinha lá o perfil, colocava, mas eu realmente não usava. Mas desde quando eu postei a minha primeira certificação do YPF, foi uma loucura. Então, conexões, propostas, né? Pessoas querendo conversar, né? Entender, conhecer. Então, eu acho que isso a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então, acho que também tem aí um outro potencial, continue estudando, não importa o que seja que vocês estudem, coloque no LinkedIn para que as pessoas tenham visibilidade e estejam também sempre, né, se atualizando. Esse ponto Se do alguém LinkedIn, Will, quiser, só quero falar, perdão. se algum dos convidados aqui quiser perguntar alguma coisa, é só colocar no chat, pessoal. Então pode comer. Em questão do LinkedIn, Will, assim, quando eu iniciei a carreira, eu sabia que existia muita vaga, sabia que o mercado já estava aquecido, só que eu não tinha muito esse insight ainda do LinkedIn, isso lá em 2019. A Caroline foi uma das pessoas que puxou meu pé em relação a essa questão de LinkedIn, de postar as coisas, e foi o que eu fiz, né? Aí, de acordo com o tempo, a minha rede foi aumentando, cada vez mais network, sempre postando as coisas, e aí começou a meio que florescer minha rede assim, novos recrutadores me chamando e tal. Então, sempre quando eu vou falar assim de carreira, justamente para quem tá buscando ou a primeira oportunidade ou quer alguma coisa diferente, o LinkedIn é a porta mais aberta que você vai ter. Você tem vários sites aí que você também consegue questão de vaga e tal, né? Só que o LinkedIn é o seu perfil profissional totalmente exposto ali, né? Então ali é onde você pode postar certificados do que você está fazendo. Inclusive, um ponto que eu acho muito legal, que eu sempre bato nessa tecla com quem está começando, é que às vezes a pessoa no começo ela está aprendendo alguma coisa que ela acha muito básica, né? Então, eu tenho algum exemplo de alguns amigos aí que eles fazem uns cursos, daí eles falam, não vou postar porque isso aqui é muito básico, dá vergonha, não sei o que lá. Mas assim, nem sempre o que é básico para você é básico para outra pessoa. Pode ser que o básico para você seja o máximo para outra pessoa. Então, essa visão é totalmente diferente dependendo da pessoa. Então, eu sempre bato nesse ponto aí de fez qualquer curso que você aprendeu alguma coisa, que você trouxe um conhecimento profissional e você quer ajudar, dar esse up no seu perfil, vai lá, posta, comenta sobre o certificado, sobre o curso, que assim, é a maneira que a gente encontra de ter mais visibilidade no mundo profissional, né? Então, foi nesse momento que eu conheci mais pessoas do RPA, mais pessoas de outras áreas. Então, assim, o LinkedIn, depois da lógica de programação ali, eu meio que falo em conjunto, né? Mas o LinkedIn é a ferramenta mais essencial se você trabalha com tecnologia, né? Porque se a gente vê, o LinkedIn é composto, acho que eu não posso falar uma porcentagem errada aqui, né? Mas um chute. 80% de pessoas de tecnologia e o resto de pessoas de outras áreas. Então, eu sempre enfatizo muito nesse ponto do LinkedIn, porque é muito importante, tanto para quem já está na área há muito tempo, mas também para quem está iniciando na carreira agora. bacana, Não, pessoal. eu acho que o LinkedIn é uma forma de recrutamento passivo, né? Então não é tipo você vai e se candidata numa vaga. Então é uma questão assim, você começa a postar sobre determinado assunto, né? A questão, né, das tarefas básicas, mas assim, foi citado, mas assim, a tarefa básica pode ser, mas ela é importante. Eu acho que assim, as automações
eu acho que, né, todo o conceito aí de você poder fazer automação com inteligência artificial, com várias coisas mais complexas, mas eu acho que assim, o arroz e feijão do RPA é uma coisa importante. Então, se você faz um robô que você pega o dado de uma planilha e bota num sistema, por exemplo, um SAP, um web, isso já é um trabalho assim extremamente importante, né? Com muita, que tem um potencial muito grande. Então eu acho que assim, com o iPath você pode fazer coisas muito grandes, muito poderosas, que sejam simples, né? Então automações que geram valor não quer dizer que são automações complexas, né? Então eu acho que sempre vale e você mostra é, é, você mostra aquilo que você está fazendo, também você mostra que você está correndo atrás de novos conhecimentos. Então, isso também vale muito. Temos aqui uma pergunta aí no chat, Bruna. A Noeli pergunta: sem domínio de inglês, é possível fazer os cursos do Academy? Então, se você quiser falar, Bruna, essa. Pessoal, então, inclusive eu ia fazer essa pergunta, essa é a minha próxima pergunta para os participantes aqui. No início da minha carreira, assim, da minha jornada com RPA, o que aconteceu? Enfim, meu nível de inglês não era lá aquelas coisas, né? Eu era bem insegura com relação a isso. E isso me fez procurar cursos fora do Academy, do EPF Academy, tá? Então, eu fiz cursos, enfim, em português, de UEPF em português, só que na Udemy, tá, pessoal? E no primeiro momento eu fugi do EPF Academy. E aí depois, enfim, eu fiz um cursinho ou outro no Academy, mas eu aprendi mais no trabalho do que no Academy em si, por conta dessa segurança com o inglês. Aí o que eu queria saber era justamente isso de vocês. Primeira pergunta, qual que é o nível de inglês de vocês? E segunda pergunta, como vocês fizeram para concluir os cursos do Academy? Se vocês tiveram dificuldade, se vocês têm alguma dica para quem não fala inglês e gostaria de começar os estudos acerca da ferramenta YPF? São essas duas questões que eu queria saber. Então, Posso começar? Pode começar, pode ficar à Eri. vontade. Pode? Então vamos lá. Inicialmente, né, eu tive um pouco da jornada que a Bruna pontuou, né? Eu não fui necessariamente ali para o IPF Academy, né, porque tinha essa barreira do idioma, né? Mas eu também peguei e fui por esse caminho, né? Fui encontrando aqui alguns cursos em português, né? Alguns canais de alguém que postavam coisas em português. Inclusive, eu também fiz um canal lá exatamente para tentar suprir um pouco dessa necessidade, né? Para quem não tem esse domínio aí do idioma, então eu produzo ali no canal do YouTube ali, coloco ali várias coisas ali sobre o IPF lá também. E aí, com o passar do tempo, eu fui, né, tentando estudar inglês por conta própria, né? Então, hoje eu tenho uma compreensão boa. Eu não falo, mas eu consigo compreender bem. Então, os cursos lá do IPF Academy eu consigo seguir normalmente lá, mas acho que é isso. Acho que se você não domina o idioma, não necessariamente você precisa começar por lá, mas pode começar por outros cantos, e se você fizer isso bem, pode seguir lá por lá depois para aprimorar cada vez mais. Bom, o meu nível de inglês, na verdade, eu comecei a fazer inglês esse ano, então eu não tinha nada de inglês. Eu estou terminando o básico, vou ir para o intermediário no ano que vem, mas eu comecei na UPF Academy mesmo sem o inglês. Então, o que eu fazia? Eu assistia os cursos lá na UPF Academy e eu pegava toda a narração do vídeo, né, que a gente sempre tem lá escrito, e jogava no tradutor, e ia aprendendo. Então, funcionou bem. Então, eu aprendi pela UPF Academy mesmo. Não fui atrás de outros cursos em português, mas aí, quando eu comecei a me aprofundar mais, foi ficando um pouco mais difícil de aprender pela UPF Academy. Então, eu vi a necessidade de fazer um curso na Udemy de RPA. Mas eu comecei pela UPF Academy, então não acho impossível, eu acho super possível, sim, começar pela UPF Academy, você pegar lá a narração do vídeo e jogar no tradutor, a gente consegue fazer isso. Então, dá super certo, mesmo sem o inglês, a gente fazer dessa forma. Foi esse ano que eu comecei a fazer inglês. Logo depois que eu larguei o direito, eu pensei, bom, tô indo para o mundo da tecnologia, eu preciso do inglês, agora eu preciso muito do inglês. E aí eu comecei a fazer inglês do básico. E já comecei a estudar pela UPF Academy e deu certo. Então, é esse ponto que eu queria trazer para vocês.
A gente tem mais comentários aqui no chat, né? O Ellison está dizendo, né, que o LinkedIn é uma ótima oportunidade, né, de conhecer pessoas, recrutadores. A Noeli está dizendo, estou fazendo um curso do Marcelo Cruz da Udemy. Não sei se a Noeli sabe, ele também é um MVP. O Marcelo também é um MVP. Acho que, né, existem, né, o Ellison também fala, né, a possibilidade de traduzir os textos, né, então tem lá tanto legenda automática quanto tem, né, a descrição, dá para ter, mas também a aula do Academy ela é prática, né, então é uma aula prática, então a pessoa vai lá, mexe no componente, então você consegue visualizar aquilo que está sendo feito, né, não é uma aula teórica abstrata, né, então também é uma coisa aí bastante interessante. É bem breve aqui da minha parte, né? Mas assim, quando eu iniciei, meu inglês também não era dos bons, eu já tinha feito, já estava no intermediário ali, só que eu fiz um desafio para mim mesmo, né? Eu só vou aprender inglês se eu me esforçar, se eu ter alguma coisa me desafiando. E é isso que eu fiz. Como o Academy era tudo inglês naquela época, comecei fazendo mesmo, seguindo bastante exemplo do pessoal aí que foi traduzindo algumas coisas, tal. Então, assim, hoje em dia, o meu inglês é muito mais técnico. Eu peco ainda na questão da fala, né? Mas, assim, a leitura e a escrita eu tenho um pouco mais desenvolvido por conta de ter feito esse desafio para mim mesmo, né? Eu vou estar aprendendo RPA, vou estar aprendendo alguma coisa diferente junto com o inglês. Então, foi uma coisa que eu consegui evoluir em duas vertentes ao mesmo tempo, que duas vertentes importantes que eu vou levar para minha vida inteira, né? E também queria falar, né, eu sei a gente tem a gente sabe, né, a dificuldade, né, do brasileiro com o inglês, então nós também aqui do próprio Chapter, a gente posta essas palestras no nosso canal do YouTube e a nossa ideia aqui é postar conteúdos, né, também, né, postar tutoriais, então já gravei aqui alguns vídeos, vocês vão ter novidades em breve, né, então a ideia, né, é postar aí algumas coisas, a minha ideia assim, vai ser postar algumas coisas, tipo umas hidden features, né? Como a gente pode chamar, algumas funcionalidades que parece que não tem tanta visibilidade, mas podem ser bastante úteis, então algumas coisas aí bastante interessantes sobre a versão nova, né, do IPF 2022-10, então a ideia, né, acho que é muito legal, né, produzir conteúdo em português e disponibilizar no YouTube, para a gente aí gerar força aí da nossa comunidade em português. E a Bruna também, o objetivo da Bruna também no ano que vem, né, pegar forte aí nesses tutoriais, né, dona Bruna? Com certeza. Enfim, faz parte da minha jornada com o inglês, inclusive, né. Mas a gente tem Exatamente. mais uma pergunta para vocês, mas, assim, mais business, tá. Eu queria saber de vocês, qual que é a leitura de vocês de mercado, né, no seguinte sentido, como vocês enxergam a maturidade do mercado, a maturidade das empresas acerca do tema de RPA? Se você começar ele seguir a ordem, hein? Vou começar aqui, tá? Olha, eu acho que a gente está numa vertente muito boa. Participei de uma pesquisa, que eu acho que foi no ano de 2021, da análise do mercado brasileiro sobre RPA, né? E percebeu-se o seguinte, né? Que de 2016 ali, 2015 para 2019, né? A gente teve ali um crescimento mais ou menos de uns 75, porque essa pesquisa que eu participei foram 236 empresas que participaram. E aí de 2015 para 2019, a gente teve mais ou menos ali umas 50 empresas seguindo por esse ramo aí, né, adotando o RPA como uma estratégia pertinente para o crescimento da sua companhia. Só que de 2020 até o período de 2021, a gente teve praticamente 3 vezes esse número aí de 50 empresas, né? Então eu vejo isso, vejo que o mercado está amadurecendo cada vez mais, né? Acho que como eu pontuei lá no início da minha fala, o RPA é uma ferramenta extremamente estratégica. Então, com certeza, se ela não faz hoje, amanhã ou depois de amanhã, vai com certeza fazer parte de uma iniciativa, de um objetivo estratégico de uma companhia. E eu acredito que para a gente, como profissional, a gente tem que entender essas curvas que o mercado faz e conseguir, né,
se pegar um pouco nessa curva também e aproveitar um pouco essa onda, porque aí vem grandes oportunidades, e como eu pontuei, para fechar aqui, a RPA é uma ferramenta estratégica e está hoje no olho de qualquer organização, porque por meio dela você consegue fazer a sua organização ser mais competitiva, e com certeza as companhias estão olhando para isso, tá? Eu acho que é por aí. Na minha opinião, eu acho que o principal ponto que algumas empresas ainda têm dificuldade é a questão da cultura, né? Porque, assim, muitas pessoas ainda pensam que o RPA, o intuito dele é tirar, demitir pessoas e colocar robôs para trabalhar no lugar delas. Na verdade, não é isso, né? O ponto principal do RPA é colocar, basicamente, desrobotizar o ser humano e colocar o ser humano para fazer atividades que tragam mais valor no negócio e tal. Então, assim, o principal ponto é a cultura. Eu acho que mudando a cultura da empresa, fazendo o pessoal entender qual que é a real função do RPA, da automação em si, eu acho que fica mais fácil, principalmente no início, para começar com as automações, para conseguir fazer tudo de maneira que não exista assim, entre aspas, um ódio por uma automação, né? Então é mais entrando mais para ajudar do que para piorar ou tirar o seu trabalho. É mais um amigo do que um inimigo. A ideia da carreira, ele fala, né, amigo do inimigo. Eu acho que assim as pessoas têm que fazer tarefas que agreguem valor a elas, né? Então, extrair relatório de SAP, extrair relatório de site, ficar buscando dados na internet, não é isso que vai fazer as pessoas crescerem e mostrarem valor para as empresas que elas trabalham, né? Então, a ideia acho que é o meu slogan favorito da UiPath, seria uma frase, acho que é bastante simples, muito legal, hated automated, simplesmente, quer dizer, odeia, automatize. Então tem essa parte aí que é bastante importância, né? Focada aí na gestão de pessoas, né? A gente tem aqui uma pergunta no site do Ellison falando como vocês se enxergam daqui a 5 anos na área? Digo eu, hoje eu sou desenvolvedor sênior, qual os próximos trilhos e caminhos? Então, eu acho que eles podem falar também, queria começar aqui, eu acho que assim, o iPath, ele oferece, né, é uma empresa muito intensiva em tecnologia, então eu acho que é muito importante manter-se atualizado nas novas funcionalidades que eles lançam. Então, assim, o iPath lança muita coisa, então você precisa, né? Então, eu acho que um desenvolvedor ele pode virar um tech lead, pode virar um gerente, nesse sentido, né? A pessoa que vem de baixo, ela entende mais o business, né, do desenvolvimento. E eu acho que a pessoa sênior, né, ele pode treinar, ajudar, né, passar o bastão, né, modelos, frameworks, e também essa questão, né, de inovação, né? Então, é como levar, né, as novas funcionalidades do iPath aí dentro do seu business. Então, acho que você tem vários caminhos, se vocês quiserem também complementar, pessoal. Eu acho assim que você tem a livre opção de escolher, né? Se você quer continuar na parte técnica ou se você quer seguir para um nível de gestão, alguma coisa do tipo. Então, assim, vai muito do que a pessoa viveu nesses anos de aprendizado, né? Passando por júnior, pleno, sênior. Lembrando que não para no sênior, né? Quando você está falando da parte técnica, ainda tem o staff, principal. Então, acaba sendo, assim, o RPA não é distinto das outras tecnologias. Então, os papéis, eles meio que acompanham a mesma coisa. Em questão de gestão também e tal, voltando na parte de técnico, tem tech lead, arquitetura tal. Mas assim, é sempre um aprendizado, sempre você vai ter que, no seu papel, se aprimorando, né? Você vai ter cada vez mais bagagem, só que o ideal é nunca você se estabilizar e achar aquele conforto, assim, que não é tão legal. Então, falando particularmente pela pergunta que o Ellison fez, assim, eu gosto muito da parte técnica, então o meu plano é continuar aí crescendo na parte técnica, talvez um pouco mais velho aí,
algum papel de gestão, mas assim, como a parte técnica ainda, e eu espero, né, é que eu gosto bastante. Então, para mim, o que eu me vejo no futuro aí daqui 5 anos é continuando na parte técnica, né, mas com algum nível mais avançado. Mas ressaltando, né, vai de pessoa para pessoa, se ela quiser seguir a parte técnica ou ir mais para gestão. Tem só um ponto que eu queria contribuir aqui, que a gente talvez não tenha explorado bastante. Tem um papel que eu acho extremamente estratégico, extremamente relevante, que é o papel do analista de negócios de RPA. Ele é um cara que entende do processo, ele é o cara que faz a ponte com a área de negócio, entende qual é o problema que precisa ser solucionado por meio de uma automação, entende o fluxo lógico como essas coisas acontecem e transforma isso em uma especificação técnica. E aí a gente, né, da parte técnica, recebe essa especificação, cria o design da solução, implementa, mas eu acredito que esse papel, dentro da minha percepção, dentro dos projetos que eu atuo, principalmente quando você está falando de grandes projetos, quando você está rodando 10 projetos de RPA da mesma vez, com 10 áreas diferentes, que é o cenário que eu me encontro também, e eu sinto que esse papel que faz a ponte é o meio entre a área de negócio e a área de RPA, entendendo tanto do contexto de negócio e como isso pode ser transformado em uma solução, é essencial. E eu acredito que existe muita oportunidade também para quem não se identifica tanto com a parte técnica, mas gosta desse mundo, tá? E eu entendo que tudo que o Samuel pontuou, eu também concordo com ele, eu acho que vai de escolha, vai de seu momento. Hoje você pode estar querendo ir para pegar de negócio, amanhã pode fazer mais sentido você seguir na linha técnica e não tem problema nenhum com isso. O importante é que você seja feliz com as suas escolhas e o sol brilha para todo mundo, né? Então, é essa aí que eu queria deixar essa contribuição para que entender que também existe esse papel que é o da analista de negócio RPA, que é um analista de processos ali que entende bem como a tecnologia de RPA pode ser implementada na melhoria de um processo. Seria, Noiri, seria como esse analista de requisitos, é entender como o processo de negócio pode ser automatizado por meio de uma solução de RPA. O que a gente está falando da automação, né, do RPA puro, de processos que possuem uma regra clara, bem definida, né, e possuem informações que você pode estar acessando e construir isso por meio de uma sequência de um passo bem definido, mas não é só pegar o processo e sair fazendo. Tem que ter lógica e tem que ter um design de solução para isso, e esse papel entra fortemente aí e contribui bastante nos projetos. Um ponto que eu sempre falo é que um analista de negócios que sabe pelo menos um pouco da parte técnica ali de programação, ele é um analista de negócios mais, assim, que possui um diferencial. Isso o inverso também, né? Se você é da parte técnica, um programador, ali, um desenvolvedor RPA, que tem um conhecimento mais abrangente ali na área de negócio, você acaba se tornando um desenvolvedor mais sobressalente ali. Então, quando você acaba tendo em conjunto essas duas partes, por mais que são papéis separados ainda, eu acho que agrega muito valor para o profissional. Inclusive, Carol, você, na sua oportunidade atual, você atua, além de desenvolver os bots, você atua como analista de requisitos, né, de negócio, certo? Sim, eu estou tendo a oportunidade de conhecer os dois lados. Hoje eu me identifico mais com a parte técnica, eu gosto muito da parte técnica, mas eu estou tendo a oportunidade de conhecer esses dois lados. Então é muito legal eu poder ter esse contato com a área de negócios, porque eu era da área de negócios, então é legal a gente poder conversar com pessoas que eram da mesma área que você. Então é muito legal poder entender o processo e também poder automatizar esse processo. Então eu estou atuando nessas duas áreas hoje. Na minha visão, essa oportunidade, assim, de júnior, assim, para mim é melhor, para você aprender a adentrar no mundo de RPA. Não tem como. Você tá tendo uma visão ampla ali de toda a esteira do RPA, como funciona, né? Isso é muito legal. Seria bom se todo mundo tivesse essa primeira oportunidade, né? Sim, para poder ver esses dois lados e também saber, né, qual se identifica mais. Uhum. Então, o que eu queria falar, então, do analista de negócios, o processo, né, além da questão das regras, precisa ser mostrado ganho. Então, durante o levantamento de requisitos, você tenta metrificar, por exemplo, quantas pessoas fazem a tarefa, quanto tempo isso demora,
para você tentar fazer uma estimativa, né, de tempo economizado e até o valor economizado, né? Tipo, quanto, até para você justificar, né, o investimento da sua empresa, né, na tecnologia do RPA, você precisa ter isso muito bem metrificado, né? Qual que é o ganho que a minha operação de RPA traz para o meu negócio, né? Então, eu já fiz aqui, eu não sei aqui, os nossos convidados, pergunto para eles se eles já fizeram projetos com grande ganho de FTE, né? FTE é um termo técnico que a gente usa, seria full-time equivalent, né? Seria tempo de 8 horas diária, né? Quanto tempo quanto tempo a empresa economizou de horas, né? Quanto tempo a empresa economizou de serviço improdutivo, né? Então, eu queria que vocês falassem isso. Eu fiz um trabalho que eu fiz uma automação, eu fiz o cálculo, é difícil até de acreditar, né? Quando você sente, né? A potência, eu fiz um bot que ele ficou no ar 7 dias na semana, 24/7, em 7 máquinas, e eu fiz o cálculo e gerou 50 FTS, quer dizer, se não fosse feito manual, a ideia do FTE, eu teria que ter 50 pessoas trabalhando 24/7 para poder fazer aquilo. Então, assim, você faz coisas, né, que seria impensável, né? Então, eu queria que vocês falassem se vocês já fizeram também trabalhos grandes, com altos ganhos. Bom, o maior que eu fiz até agora foi um processo da área fiscal, que é um processo que faz a atribuição dos itens da nota fiscal ao material do pedido de compra no SAP. Esse foi o maior que eu fiz, e nesse caso foram 13 FTS, né? Foi 2.000 e poucas horas aí, tinha 15 pessoas aí dedicadas a essa atividade realmente braçal e manual. Esse foi o maior que eu fiz, mas você bateu o recorde aí, viu, Will? Esse seu aí é muito Opa, grande. não, isso daí é... E essa tarefa, e assim, vocês estão falando, né, de simples, não era um bot complexo, era um bot que eu executava consultas em base de dados e guardava os resultados e depois fazia uma consolidação dos dados. Então, não é nada assim, em termos assim de complexidade de negócio muito grande. A única questão era que era muita consulta para fazer e as bases de dados eram também lentas. Então, era uma coisa assim que você começava para rodar e você ia mesmo tentando fazer uma análise, né, pelo Orchestrator, né, que é a monitoria, né, ver a monitoria para tentar estimar quanto tempo ele vai demorar, mas é uma coisa assim, um bot, você pode botar ele para começar sem saber a hora que ele vai terminar, tipo, e obviamente você pode ter bots que rodam o tempo todo, né? Então, daí você começa a ver, né, o que é realmente a potência, né? Então você faz trabalhos que se não fossem automatizados, seriam impossíveis de fazer manualmente, né? Eu acho que isso também é uma coisa legal da RPA, né? Eu cito esse caso, eu cito o caso também, né, da assinatura digital, o bot da assinatura digital, ele foi melhorado, ele cresceu. Depois eu mandava documentos, eu fiz disparos para documentos além de acima do escopo do bônus, para a companhia inteira, através da automação, que se fosse para fazer manual seria impossível. Simplesmente não daria para calcular quanto tempo uma pessoa demoraria para fazer aquilo, porque simplesmente a empresa chegaria assim, eu preciso fazer tal coisa, mas no prazo que eles queriam fazer manualmente não daria. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal do RPA, né? Então, você torna possíveis coisas que manualmente não daria para fazer, pelo menos não no prazo que se gostaria, né? Eu assim, não, minha memória não é muito boa com números, mas eu lembro que logo no início, quando eu comecei na carreira, né, fazendo os primeiros bots aí, tinha um processo lá que era super simples, né, só que eram 40 pessoas que faziam isso diariamente. Claro que não era full time, né, essas 40 pessoas, mas essas 40 pessoas faziam o mesmo procedimento, né, para cada uma das questões ali.
E eu lembro que quando foi implementado esse processo, assim, foi meio que um alívio para o pessoal, porque era um serviço totalmente repetitivo, simples até, só que era aquele simples que repete muitas vezes, né? E você acaba fazendo automático, né, manualmente. Aí acaba que você, por entrar nessa mentalidade, vou fazer de uma maneira automática aqui, você acaba meio que se perdendo, às vezes você esquece de alguma coisa. Então, assim, processos simples eu vejo que quando são simples, muito repetitivos, são os melhores pontos aí para serem atacados aí, onde a gente consegue um maior índice de redução de FTE. São um dos pontos mais assertivos que a gente consegue encontrar. Um ponto Então, importante também que eu acho legal trazer, sem falar de números, sem falar de FTE, mas um ponto muito legal é que em um desses RPAs, no meu primeiro RPA, na verdade, eu fiz um mapeamento desse RPA, então eu tive a conversa com as pessoas que faziam aquele processo, e em uma dessas conversas, uma pessoa me falou que ela tinha uma dificuldade com o braço e que aquele RPA poderia ajudar muito ela para que ela não faça aquela tarefa repetitiva. Então, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz em ver que o RPA pode ajudar pessoas que têm dificuldades. Então, ela tem uma dificuldade lá com o braço e ela vai deixar de fazer aquela tarefa repetitiva, ela vai poder fazer outra coisa e um RPA vai fazer aquilo para ela. Então, esse é um ponto importante também que eu acho legal a gente destacar aqui. então isso também é muito, tudo, acho que vale, né, tudo. Eu queria pedir para postarem aqui, eu vou pedir para algum de vocês postar aqui o link aqui do Chapter São Paulo aqui no chat. Então, nosso tempo aqui já está acabando, queria agradecer vocês. Queria pedir para algum de vocês aqui, eu mandei aqui no nosso WhatsApp para postar aqui o link do canal aqui no chat. E eu queria agradecer vocês aqui ter vindo. Se alguém aqui que estiver aqui no call, aqui no evento também quiser falar, fique super à vontade para nos procurar. Acho que o canal é de vocês. Eu acho que assim, né, a abertura, né, de trazer um conteúdo em português. Eu sei aí das dificuldades aí do idioma aí, né, que as pessoas aqui passam. Então, aí só tenho aqui a agradecer vocês aí pelo tempo, pela disponibilidade aí, contar as histórias. Eu acho que a gente quer inspirar as pessoas, né, a mudarem as suas carreiras, né, a aprenderem algo novo. Então, eu gosto de citar aqui um conselho de carreira também, vocês também citaram alguns, que é o seguinte: o jornalista Max Geiger de carreira, né, atuou na CBN, não sei hoje mais onde ele está. Uma vez ele respondeu uma pergunta, uma pessoa falou: pô, eu tô com dificuldade de arrumar emprego. Ele escreveu o seguinte: pô, você acha, olha o seu currículo, quando foi a última vez que você aprendeu algo completamente novo? Então, eu já escutei isso há muitos e muitos anos, eu pensei, pô, mas acho que isso vale para tudo, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre se atualizando, indo atrás de coisas novas e buscando se reciclar, né? Porque ainda mais aqui na tecnologia, né? A gente precisa, como profissional, tá sempre atrás aí de alternativas para nossa carreira, senão a gente vai ficar para trás mesmo. Então, acho que precisa, acho que assim, buscar alguma coisa, seja o RPA ou seja alguma outra coisa, eu acho que é muito importante aqui para a carreira aí de todo mundo. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa, já vamos encerrar, pessoal. Se alguém quiser fazer uma última pergunta. Bom, eu queria novamente agradecer o convite aí, por essa oportunidade de estar cooperando aí com esse fórum brasileiro aí em português que a gente tem. E eu acredito que daqui para frente essa comunidade, a tendência é só crescer, né? E claro que esse é o objetivo, né? Para que mais brasileiros aí consigam
alcançar aí o que você almeja em questão do RPA. E acredito que todo mundo que está aqui está disponível se alguém precisar de ajuda e tal. A gente está disponível para oferecer a nossa cooperação aí, o que vocês precisarem. E muito obrigado aí. A comunidade do IPF realmente ela é muito grande. Aqui o Ellison mandou aqui uma mensagem, eu queria comentar, né? Então, eu acho que aqui dos outros players aí do mercado, acho que sem citar nomes, né? Acho que o IPF de longe é o que tem a maior comunidade. Então, você tem o UiPF Forum, né? Que é sobre dúvidas. Você tem o Academy, que é a plataforma de treinamento, né? Então, você tem adicionalmente, se você tem o Udemy, você tem YouTube em vários idiomas, né? Então, eu acho que tudo isso contribui para o aprendizado e também para ir trazendo aí mais pessoas aí para essa área. Só também gostaria de agradecer a participação aí da Carol, do Samuca e do Eri. Eu acho que foi bem legal o nosso papo aqui, tá, pessoal? E eu espero ver vocês de novo em breve, fazendo aí uma palestra técnica, algo assim, pra gente poder aí, enfim, trocar mais figurinha, mas dessa vez num sentido mais técnico, tá bom? Vocês já estão convidados aí para fazer uma palestra Com técnica. Então, certeza. assim, vamos vou mostrar alguma coisa, assim, fala, pô, alguma coisa legal aqui, uma coisa diferente aqui do estúdio, você acha que pode contribuir, pode dividir, então vocês são sempre bem-vindos. Bom, Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Parabéns obrigado aí aí, pelo Obrigada, evento vocês também, aí. pessoal. viu? Foi ótimo. Obrigada pela Obrigado. Foi participação ótimo. de todos. E também para encerrar, também queria a Diana. Yes. I thank you once again for this event. Have the opportunity to do this in English, and hopefully, for sure, next year we will be doing much more. Thank you a lot. Essa é a nossa quarta reunião, acho que desse ano, né? Então, se Deus quiser, ano que vem faremos mais. Esse Dezembro, vídeo hein? aí a gente vai postar Thank Tá you. chegando. em dezembro? Será que vamos fazer mais um em dezembro? O que vocês querem? Mandem mensagem para nós do que Eu- vocês querem que a gente eu- bote. Eu acho legal a gente falar de carreira internacional, hein, William? Acho bacana, na área de RPA. Bacana, muito bom. Poder. Sim, vamos convidar pessoas. Vamos convidar aí pessoas, pessoas. tá bom? Sim, então, queria agradecer. Esse vídeo aí vai estar disponível aí no nosso canal. Diana, thank you again. You can stop the recording. Okay, thank you.